Chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes definido e o troca de passes fez análise de quem tem caminho mais fácil, caminho mais difícil, quem vai ter mais pedreira, quem vai passar, quem não vai passar, tudo isso e muito mais. Marcelinho Carioca aposta no Botafogo diante do Palmeiras. Craque Neto aposta no Fogão também e perturba o Veloso, que tá ali passando um paninho pro Palmeiras. Arnaldo, Tirone e companhia dos Band Esporte analisa Botafogo e Palmeiras, situação aí do Botafogo, desfalques, o Estevão e etc. Isso e muito mais já, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Bora pro vídeo e depois a gente conversa. Agora sim, vamos colocar o chaveamento, né, da Copa do Mundo de Clubes, com todos os confrontos definidos das oitavas de final, para a gente começar a analisar. Vai estar aí, ó, na tela para vocês. Do lado esquerdo da chave, ó, Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, Internacional e Fluminense, Manchester City e Al Hilal. Do outro lado, Paris Saint-Germain e Miami, Flamengo e Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Monterrey do México, Real Madrid e Juventus de Turim. Eu já abro questionando Carlos Eduardo ou Mansur se há um lado mais difícil do que outro, porque com a definição do último dia, Mansur, eu tendo a entender que estão parecidos os dois lados, né? Acho que as chaves, em termos de equilíbrio, para se buscar o título, acho que elas acabaram por ficar equilibradas. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Tem uma assim, se você pensar sobre o ponto de vista brasileiro... Ah, sim, sem dúvida. Aí há a diferença. Palmeiras e Botafogo, eles têm um confronto nacional que é duríssimo, mas é de forças igualadas, né? Isso. Não é que você vai enfrentar um dos gigantes europeus que você precisa subir uma montanha. Evidente que é dificílimo um ganhar do outro, mas é um confronto igualado. E o jogo seguinte são de dois europeus, né? um tantinho abaixo. É verdade. Agora, se você olha para Fluminense e Flamengo, a chegada à semifinal, ela impõe para o Flamengo um Bayern de Munique, eventualmente depois um PSG, Isso. né? E, eventualmente, um Real Madrid na semifinal vindo de baixo, para o Fluminense uma sequência que pode ser Inter de Milão e Manchester City. Aí tem uma diferença, né? Agora, se você olhar os lados como um todo, aí você pode achar que está razoavelmente equilibrado. Mas em relação aos brasileiros, eu acho que tem essa diferença. É isso. Você preferia estar de qual lado aí, Alex? Agora é aquele famoso pega pra capar, porque não tem como fugir, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo tá em casa. Pra mim tá aqui. Esse lado aqui, acho que tem mais marvado, né? Vou pegar Jason, Fred Krueger, Brinquedinho Assassino, tá tudo pra esse lado. Mas aqui também é lógico, vai gerar algo importante. Mas ali acho que tem esses gigantes ali, né? Sem tirar, lógico, o Flamengo, que também tem essa condição de enfrentar. Aí Borussia e Monterrey ali dá uma equilibrada pra baixo, no caso. Mas você pega Madrid, Juve, é lógico que o jogo da Juve hoje, né, reserva e tal, enfim, deu pra ver que o Manchester City vem com tudo, hein? Esse acho que é um time... naturalmente, pra gente ficar atento, porque vem com fome. Mas eu acho esse lado do Paris, Flamengo aqui um pouco mais difícil. Isso numa teoria de fora, né? Na teoria, eu tenho a impressão, se a gente for pensar dos super favoritos, eu acho que tá 3-2 pro lado direito, né? Porque a gente tem Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid de um lado, do outro City e Internacional, né? Com ali uma possibilidade do Chelsea ali se conseguir crescer ao longo do campeonato, mas principalmente Manchester City e Internacional, né? Assim, sempre levando em conta assim, que os brasileiros não vão ser favoritos em eventuais confrontos contra esses 5 aí. Que não é problema. Mas com talento para num jogo decidir e eventualmente passar. Claro. É possível fazer. A má notícia, e sem querer fazer projeção do que vai acontecer no futuro, que eles vão seguir crescendo, é que a última rodada reservou, e o último dia especialmente, reservou 2 atuações muito fortes. Assim. A melhor versão do Real Madrid nesse campeonato apareceu hoje, a melhor versão do Manchester City nesse campeonato também apareceu hoje. E aí isso dá uma sinalização de times que vão crescendo dentro do torneio e que, atingindo níveis maiores com os elencos que tem, é dificílimo enfrentar, né? Hora de chamar a Sofia Miranda para trazer tudo sobre o Botafogo. Fala, Sofia! Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todos os meus amigos ligados no Troca de Passes. Eu tô aqui na Filadélfia, onde sábado Palmeiras e Botafogo vão jogar pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Então eu vou falar um pouquinho do Botafogo. O Botafogo treinou hoje pela manhã, um treino fechado para a imprensa. A gente está sentindo que eles estão um pouquinho mais fechados, estão mais concentrados, sem querer falar muito antes desse duelo importantíssimo contra o Palmeiras. Amanhã pela manhã tem outro treino. Aí sim vai ter uma zona mista, que já é protocolo da FIFA, de 3 jogadores vão falar com a gente ainda não sabe quem serão esses jogadores. No fim da tarde, o técnico Renato Paiva vai dar entrevista coletiva já no estádio para cumprir aquele protocolo da FIFA e nós vamos tentar descobrir dele, é claro, qual vai ser o time do Botafogo que vai enfrentar o Palmeiras no sábado.
A grande dúvida é quem vai substituir o volante Gregore. Gregore está suspenso, recebeu o segundo cartão amarelo, então a dúvida é se o técnico Renato Paiva vai manter ali o esquema com 3 volantes, como foi contra o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, ou se ele vai assumir ali o Marlon e o Alain e colocar mais um jogador no campo ofensivo, como por exemplo o Cuiabano na ponta esquerda, fazendo a dobradinha com o Alex Telles, ou o Mastriani ao lado do Igor Jesus, como foi na estreia contra o Seattle Sounders, ou até mesmo o Álvaro Montoro ali no meio de campo, joia argentina de 18 anos que entrou muito bem contra o Atlético de Madrid. Temos essa dúvida, vamos tentar descobrir tudo com o Renato Paiva, então é isso, gente. Seguimos aqui acompanhando o Botafogo. Sábado tem esse jogão, Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Eu volto com vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta, Williams. Como você vê Palmeiras e Botafogo nessa decisão, nessa grande decisão? Porque é o seguinte, meu irmão, quem perder, tá fora. Sim. E quem ganhar, tá dentro. Certo. Só que quem ganhar vai poder aloprar o time perdedor pro resto da vida. Falar, ó, perdi uma Libertadores pra você, ganhei um Campeonato Brasileiro, mas eu tirei você da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não, e o legal é que esse confronto ele já existiu em todos os âmbitos, né, do Brasil, né? Já teve na Série B, já não tô tirando onda, tá? É uma realidade. É um fato. Boa, é um fato. Assim como Corinthians e Avaí também jogando na Série B, né? Também. Então eu vejo muito equilíbrio nesse confronto. Tá 2-1 pro Botafogo em nível de títulos, né? Porque o Botafogo acabou ganhando do Palmeiras. O Palmeiras acabou ganhando do Botafogo em 2023, em 2024 o Botafogo acabou eliminando o Palmeiras, acho que da Libertadores e da Copa do Brasil, né? O Palmeiras acabou ficando em segundo lugar. Mas mesmo assim, o Botafogo jogando melhor nessa competição, eu vejo muito equilíbrio. O Palmeiras é um time que não dá para esperar. Às vezes ele tá jogando mal, daqui a pouco ele vence os jogos jogando mal. O Botafogo joga melhor, tem um padrão de jogo, já tem um time que já vem montado há muito tempo, perdeu algumas peças importantes. Mas eu vejo muito equilíbrio, Juca. Se eu tivesse que apostar em alguém, por ser São Paulino, claro que eu apostaria no Botafogo, né? E que foi o primeiro time grande que eu tive a felicidade de vestir essa camisa. Eu joguei no Botafogo em 99, eu acho. Então, sou Botafogo desde criança, mas vejo o equilíbrio muito grande nesse confronto. Mas como jornalista, eu vejo o equilíbrio. Como torcedor São Paulino, eu quero que o Palmeiras se exploda. Desculpa. Eu queria muito... Eu não vou te chamar de cínico, porque senão eu vou desrespeitar Vossa Excelência na frente de todo mundo. Então eu vou só pensar que você é um cara assim. Você está declarando júrias de amor a um Botafogo que o senhor desdenhou contra o PSG, mas eu tô com você. Porque ultimamente você não só tem acertado nas suas opiniões, como tem feito com que eu concorde com elas. Obrigado. Então você está sendo cirúrgico. Você poderia até, sei lá, parir uma cadela, que você é um cara muito carinhoso. Você merece ser um pai de muitos filhos, porque você é um exemplo. É caro. Ele já é. Pelo amor de Deus. Corpo de pai, diga. Eu queria saber a sua opinião. O Botafogo não tem chance. Não, Jéssica, calma, Jéssica. Você pediu. Calma, Jéssica. Você pediu a minha opinião. O Botafogo não tem chance sábado. Essa mão aí. Você viu a mão? O dedo dele pegou aqui no meu braço. Lembrando que o senhor Jailson, telespectador, você que não acompanhou o Quebrada FC ontem, claro, né? Quebrada e Globo, estamos juntos aqui, porque futebol é na Globo e vocês não podem perder. Se o Palmeiras perder pro Botafogo, Jailson da Massa vai estar aqui apresentando o programa vestido de palhaço. Teve isso sim, Jailson. Só que se o Botafogo perder... Se o Botafogo perder, quem vai estar de Corpo palhaço? de pai! Corpo de pai! A minha aposta, Os meus amigos estão aqui. Votação. É com você. Não. Votação. Foi comigo, não foi Eu comigo. voto no Juca. Eu voto no Juca. Você, Marcelo. Eu voto no Juca. Você, Eu Dina. voto que não tem votação. Juca. Pronto. Aqui, corpo. Seja homem. Eu Já voto que não homem. Aposta aqui nos dois. Aperta aí. Pipoqueiro, fica fugindo. Eu voto que... Meu diretor, não tem aposta, hein? Marcelinho Aqui, Carioca. ó. Marcelinho Carioca. Jailson vai ser o último a falar porque ele é palmeirense. Eu quero que ele fale com a razão, com a emoção e com o seu ponto de vista cirúrgico como atleta. Marcelo Carioca, você que... Marcelinho. Pô, é Marcelo, aí é Marcelinho Carioca, aí é Marcelinho. Define o que Tá eu bom, sou, pé de anjo, camisa 7, abaixo do nível de Raí. Eu vou Como sair você- daqui. Depois dessa ofensa, eu tenho que sair. Como você Não. vê o Palmeiras? Com os olhos. Como você enxerga o Palmeiras? Os olhos sem óculos. Como você acha que o Palmeiras... Te peguei. Como você vê Palmeiras e Botafogo e quem leva vantagem nesse jogo e quem você arriscaria um palpite de vitória nesse momento? Eu vejo uma equipe do Botafogo mais entrosada e com a qualidade técnica mais apurada.
Se eles repetirem o feito contra o Paris Saint-Germain em cima do Palmeiras, não tem pro Palmeiras, não. Apesar de que o Abel, ele sempre surpreende tudo e tem um desfalque, que é uma peça importante no meio de campo do Botafogo, que é o Gregory. Ele marca, ele ajuda, ele recompõe, ele chega até ali na frente, né? Mas eu vejo uma equipe do Botafogo com mais sede, com mais vontade e aplicação tática melhor. 2 na bola, 3 na bola. Posso estar enganado, mas o que eu vi, o Botafogo ele tem muitas chances de oportunidade. E apesar de que o Souza frisou de que o Palmeiras tirou o Botafogo em 2023, mas o Palmeiras tem medo do Botafogo. Se apertar, ele aqui temos tem 2 que ficou com o Botafogo e 2 que ficaram com o Palmeiras. E você, Bruno? Daqui a pouquinho eu vou falar o meu ponto de vista e eu tenho certeza que vocês vão concordar, porém pode até não respeitar. Mas, Jailson da Massa, 2 perguntas pra você. Já anotei o peitão, um em cada mão. Pode falar. E a gente foi uma. Porque ele é goleiro, então ele tem mais chance de agarrar. Pega 2? É. Caraca, aí Ele é é assim bom já é com isso as mesmo? Você pega Eu tô bravo com você, Sozinha. Eu vou soltar uma sua aqui. Você falou do foi? Botafogo, não sei o quê, começou lá. Por que o senhor não falou que o senhor colocou o Botafogo na justiça? Mas eu tirei. Eita! Olha aqui, cara. Por que o senhor não falou Time isso? do coração! Não sei o quê. Fala pra mim. É mesmo? Mas eu tirei. Mas ele foi Eu tenho atrás uma dos fila. direitos dele. Pô, não recebi. Tá vendo? Não, mas é verdade. Entendi. Tá vendo? Jailson. Jailson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você levantou, cumprimentou o corpinho. Você tá confiante nesse Palmeiras, nesse elenco, nessa formação que o Abel tem feito contra Porto, contra Al Ahly, né? Agora contra o Inter Miami. O Palmeiras está preparado e está pronto para enfrentar o Botafogo? De igual para igual? Leva vantagem ou não? Você tá mais com o pé atrás, Jailson? Fala a verdade. Não, tô preparado. O Palmeiras tá bem treinado. Tomara a Deus que o Abel não invente nesse jogo contra o Botafogo aí, que ele faz o simples, como ele vem fazendo. Fez contra o Porto, fez contra o Al Ahly. O Palmeiras ganhou. Mas não fez contra o Inter Miami. Não fez. Por quê? Quis inventar. Mas inventar de quê? Desculpa. Pra colocar o, se não me engano, o Lucas Evangelista, se não me engano. Lucas Evangelista. Isso, ele colocou, entendeu? Roque. E o Maurício pedindo passagem. Respeito o Veiga, tudo, mas o Maurício tá pedindo passagem, tudo. Você tá confiante, mas você tá preocupado para que ele não erre e não vacile. Você Porque citou o essa- Maurício, você acha que é o momento do Maurício entrar no lugar do Veiga? É o Tá momento. jogando essa bola que tá jogando. merece uma oportunidade? Merece oportunidade. Começar jogando. Aí entrou no segundo tempo, conseguiu Fez fazer gol. gol. Entendeu? Não é necessariamente a função do Veiga fazer gol, mas a presença diária e o momento do Maurício é um momento que está favorecendo. O que vai agregar o grupo é quem está melhor, joga, não é essa a filosofia do Abel? O esquema que o Abel coloca pro Maurício ou pro Veiga tem que chegar na área. Entendeu? O Palmeiras trabalha isso, os atacantes, os meias, tem que chegar na área. E eu acho que o Maurício tá pedindo passagem, sim. Tomara a Deus que o professor Abel não invente. Coloca o que há de melhor no Palmeiras. Que o Palmeiras faça um grande jogo. E eu tô muito feliz e tenho certeza que vai ser 1-0 pro Palmeiras. Juca, você é quem é o melhor jogador? O Veiga ou o Maurício? Não, o Assim, melhor- friamente. Não, friamente o Rafael Veiga é muito mais experiente. Perfeito. Ele é Mas craque. no Ele é momento, craque. no momento, Sim. no momento. Não, ele é craque. Mas o Ele momento do eu sei, atleta é ele é diferente. acostumado a decisões? Sim. Sim. Tá. É uma decisão agora, né? Sim. Você deixaria o Maurício para entrar no segundo tempo ou entraria com o Rafael Veiga pela experiência dele? Pergunta pertinente. Como o Felipe Luiz fez e colocou o Danilo zagueiro pela experiência dele, apesar de estar até jogando bem, mas Não tá jogando bem, não, tá jogando muito. jogando bem. Tá O jogando Léo demais. Ortiz vinha muito bem. Ele preferiu colocar um cara experiente. Seria válido fazer isso ou não? Sim, porque, por exemplo, o Rian Francisco no São Paulo joga bem, mas não dá pra tirar o Luciano. Pelo amor de Deus, tá falando de Palmeiras, Entendeu? cara. Pelo E aí amor essa de Deus. pergunta... Diretor, pelo amor de Deus, não dá, cara. Como é que você falou? Só dei um Você chamou ele exemplo. nessa linha? Eu só dei um exemplo, Como você falou, Souza. O diretor tem que fazer alguma coisa. Faz alguma coisa, diretor. Souza, só dei um exemplo. Que exemplo, mas tudo Ô, exemplo é São Marcelo, Paulo. Você vai vender o sonho na tua padaria? Ô, São Paulo. O São Paulino vai lá. Ah, nem passam lá os São Paulinos, rapaz. Aqui Lá o o que senhor- tem lá na padaria assim, corintiano. Por que o senhor tá gritando? Desculpa. Eu concordo com o senhor está falando. Acho e deve ser feito sim a coerência da experiência e de um craque que já está acostumado com decisões de jogos importantes. Entra o Rafael Veiga no primeiro tempo e no segundo tempo entra o Maurício. Mas, para surpreender o Botafogo, na minha opinião, já entra com o Maurício, entra com o que você tem de melhor e você traz a experiência para o segundo tempo para de repente cadenciar uma partida no qual o Maurício pode fazer uma diferença. Uma bola Pode ser parada no também. Veiga. Pode ser também. Você concorda comigo ou não? Pode ser também. E aí eu pergunto bola para você, parada no Souzinha. Eu pergunto para você. Maurício tem que entrar de titular? Eu acho que o Rafael Veiga fica no banco? O Veiga já jogou praticamente esses 3 jogos da primeira fase e não foi bem, cara. O Maurício entrou em 2 jogos, aí acabou mudando o jogo do Al Ahly. E esse jogo agora contra o Inter Miami, ele entrou e mudou toda a dinâmica do jogo. Precisa mudar. O Abel precisa parar de insistir. Pô, você tem o Emiliano.
Martínez, né? Que ele contratou, fez gol no Clássico, onde o Palmeiras ganhou do Corinthians. Aí o cara tava jogando, aí ele tira o cara do time. Pô, tem que botar o jogador certo, pô. Não é porque ele trouxe o Evangelista que não é assim, você contrata e sai colocando o cara para poder jogar. Você tem que botar o cara que já vinha acostumado com o sistema. Então, o Veiga é um cara que caiu de produção, e a informação que se tem é que depois do Mundial ele pediu para poder sair. A gente sabe se é verdade, né? Quando o jogador já está jogando mal e surge um monte de notícia, o Palmeiras é grato, o Abel tem que ser grato ao Veiga. Pô, o cara tem 11 gols em finais, cara. Então, tem que ser respeitado isso. Só que o momento agora não é o momento mais do Veiga, o momento hoje é do Maurício. Né? O Maurício está pedindo passagem, é um jogador que já vem crescendo desde o ano passado, machucou esse ano o ombro e mesmo assim foi artilheiro do Paulista. O Palmeiras e Botafogo, sábado, 1h, na Rede Globo, 1h da tarde, com o Luiz Roberto. Já vou fazer o time, vou escalar o time. Luiz Roberto, Caio e Ana Thaís. Se a Globo não botar esses... Será que a Globo vai tirar os caras só por causa que eu falei? Que não, né? Porque os caras me adoram lá. Pra você, um teaserzinho pra eu chamar a Gabi. Pra mim o Palmeiras passa. O Palmeiras esse ano é melhor que o Botafogo, melhor que o Palmeiras do ano passado. Mas está jogando melhor nesse momento? O Botafogo é pior do que o Botafogo do ano passado. Mas na Copa do Mundo? Não embalou, vai embalar agora. Tá certo. Souza? Pra mim dá empate e o Botafogo passa nos pênaltis. Pra você, Sérgio, 33 jogos, 333 jogos com a camisa do Palmeiras, 458? 400, 700, 400... 780, 787, 781, não sei se está certo a minha conta. 333, esse nome é bonito, esse número. De Jesus, pô. Muito bom. E aí, Sérgio? O Botafogo, na minha opinião, vem fazendo um trabalho melhor. Verdade. Mas o Palmeiras tem uma vantagem. O ataque do Palmeiras, ele é um pouco mais Faca de envolvente. rocambole. Agora, Que é? Faca de rocambole, que diz o Maravilha. É do Palmeiras? É, do Palmeiras. Então o Palmeiras tem variações que eu acho que aí é a diferença onde o Palmeiras passa, na minha opinião. Pra mim, o Botafogo tá jogando mais, tem muito mais consistência defensivamente. O time do Palmeiras, individualmente, do meio pra frente, talvez seja um pouco melhor. Mas os dois volantes, mesmo o Gregory não jogando, o Marlon Freitas, que é um monstro, né, que o Corinthians não quis. O Corinthians não quis o Marlon Freitas, o seu Alessandro não quis Marlon Freitas e Richard Rios. Não quis Alan Patrick, não quiseram. Acharam que o Corinthians não precisava contratar. Que veio do Atlético Goianiense, que o Wagner Mancini era treinador dele lá. Richard Rios saiu do Guarani, que por sinal, se for vendido agora, o Guarani pega 26 milhões de reais. Maravilha. Eu acho que vai ser, Neto. Vai ser vendido porque é um baita do jogador, ponto forte do Botafogo. Pra você, Souza. Nesse campeonato, a marcação. A marcação do Botafogo tem sido uma marcação quase que perfeita, né? Só tomou gol contra o Atlético de Madrid, mas marcou muito bem. E a transição, né? O Igor Jesus joga sozinho na frente. O Palmeiras vai ter... É um estilo diferente, né? É um estilo de jogo diferente, que foi usado para esses dois jogos, né? Os portugueses, eles são muito estrategistas, né? O Abel também é um estrategista, pra mim, é o Capitão Nascimento. Mas o Abel, ele gosta de ter um plano. Você é o soldado 3? O que eu tô falando? Não, sou não. Eu não vou dormir, não. Você vai dormir? Não vou dormir, não. Lembra ele que o cara com a granada? O senhor vai me explodir. Sabia que o senhor vai me explodir aqui? Vai explodir. Wagner Moura, baita de um ator que ganhou prêmio agora aí. O senhor quer me explodir? Não quero me explodir. O senhor quer me explodir? Não quero me explodir. Então vai. Então, Botafogo é um time muito rápido do meio campo pra frente, com o Savarino, que já fez gols. Bom de bola, Savarino. É muito bom jogador. Igor Jesus, que está fazendo o último Mundial com a camisa do Botafogo. Botafogo é um time que precisa ser olhado com carinho pelo Abel, senão... Palmeiras... Agora, Sérgio, tá. Qual é a força do Palmeiras num jogo de mata? Que é 90 minutos, se empatar a prorrogação e se empatar é pênalti. Porque, meu irmão, do que eu vejo o Botafogo e Palmeiras jogar, eu acho que vai até os pênaltis. Sabe dois times que marcam pra caramba, que não vai querer se bater aqui? 3 dias esse 90 minutos, mais uns 30 minutos de prorrogação, e aí os caras vão estar mortos no pênalti. E nos pênaltis a gente sabe que o time de vocês dois pipoca. Mas a Leila tá lá pra ensinar. A Leila tá lá pra chutar o pênalti. Pra ensinar. Mas, Neto, eu vejo assim que o Botafogo tem uma defesa mais sólida, e os laterais são muito fortes, né? O setor de meio campo também do Botafogo, ele tem um poder de marcação um pouco melhor que a do Palmeiras. Saída de bola, saída de jogo, né? Avançando as linhas, o Botafogo tem feito um bom trabalho. Seu sapato é demais, velho. De Puline? De Puline. De Puline. Parece. De Puline, Zé de Puline. É. Abração pra vocês tudo. Que sapato. Dá um take no sapato do homem. Vira pro lado. O Léo Batista aqui, grande Léo Batista, ele fala assim, discordo que o Botafogo não tem banco. Entraram reservas contra o Madrid e mantiveram a pegada. A derrota foi um detalhe.
Viu? Não mantiveram a pegada, não a qualidade, né? A pegada mantiveram, né? Eu acho que... Vai entrar o Diogo Barbosa no meio, tem pegada também, bom volante. No lugar do Gregory. Diogo Barbosa? Danilo, que jogou no Palmeiras. Exato. Se falar nome duplo, já já não sei, imagina duplo. Mas eu acho que falta, em algumas posições, o jogador que não O que o Arnaldo está dizendo é que se você tirar essa caneca e colocar outra caneca, mesmo essa sendo melhor, a diferença não fica tão grande. Eu acho que a diferença é essa. O banco é um pouco menos, tem menos nível. O Palmeiras tem o melhor banco do Brasil, tem melhor do que o Flamengo. Agora, para vocês, o Botafogo vai encarar o Palmeiras no modo PSG? Não. Vou me fechar aqui. Ou vai pro jogo? Vai pro jogo, vai jogar igual como jogou. Você acha? Vai. Contra o Atlético de Madrid não foi assim também. É um confronto nacional, vai ser mais ou menos nos moldes. O Botafogo foi de peito aberto contra o Palmeiras na primeira rodada do Brasileiro no Allianz? Não, ele não vai, mas ele não foi todo mundo atrás da. Como é que é que você fala do morcego lá? Acoelhado. A tática do morcego. Não, acoelhado. Acoelhado, gostou? Mas o contra o PSG não foi exatamente assim. Se fechou, fez uma forte defensivamente, mas. Contra o Atlético também. O Botafogo não deixa de atacar. O Botafogo é um time que não deixa de atacar. Talvez eu tenha exagerado. Não acho que vai ficar lá, fechar a trincheira e daqui eu não vou sair. Também não acho que é isso. Mas vai jogar de um jeito o Botafogo. O jeito do Botafogo é um jeito resguardado, contra-ataque, velocidade. Não é isso? Não acho. Depende. Não acho que seja só essa nota que o Botafogo coloca. O Botafogo, desde que o Paiva assumiu, meio que vai sempre correndo atrás, né, Bessone? Largou mal na Libertadores, largou mal no Brasileiro, largou mal. E ele foi arriscando. E acho que o time Botafogo tem hoje uma coisa que ele não tinha até o ano passado. Confiança. Confiança. O Botafogo pode arriscar. O Botafogo tá leve. O Botafogo tem serviços prestados. Né? E assim, pega o Marlon Freitas de agora e o Marlon Freitas de 1 ano e meio atrás. É a mesma pessoa, 2 anos mais velho, RG, é o mesmo. É outra pessoa. O torcedor do Botafogo está de barriga cheia. O Palmeiras está enroscado aí com o último ano e meio. E o jogador também. Ele tem o lado bom também não acho, e o lado traiçoeiro disso, né? Bom, você acha ou você não acha? Não, estou dizendo, estou constatando. Eu estou constatando que o torcedor do Botafogo está mais com a barriga cheia. Daí eu falei, eu não acho. Eu também não acho. Falei, eu não acho. Você falou, de barriga cheia? E aí você falou, eu também não acho. Mas enfim, você acha ou não? Então. Lembrando que desde o... Eu acho que você acha. A questão cognitiva do sol, dos dois. O que eu acho, só para explicar a questão do Botafogo, não acho que é assim, fizemos aqui, já chegamos até aqui, porque passamos não sei de quem no PSG. Cara, os caras vão oitava de final contra um brasileiro. Não é, se perder tá ótimo, pô, fizemos um bom papel. Pelo contrário, pelo contrário, não é isso. Mas eu falei isso? Não, o Arnaldo acha isso. Não, simplesmente é o seguinte, se a bola cair no pé do cara a cara, 2 lances, se agora cair no pé do Igor Jesus, o gol pro Igor Jesus vai ficar desse tamanho, ele vai olhar e vai pimba. Se a bola cair no pé do Estevão, o gol vai ficar desse tamanho. Tá. Esse é o jogo atual, é o momento atual. Tá bom. E é normal. Tá bom. O quê? Futebol é momento. Futebol é momento. Ou cair no pé, eu concordo. Você entende? Mas eu não acho que é barriga cheia, não acho. Pode ser um pouco mais de alguma leveza. Isso. Mas acho que pro Botafogo foi ruim pegar. O maior desafio do Abel Ferreira é fazer isso se modificar. Claro, eu acho que é um desafio para todo mundo. Eu acho que a motivação do Palmeiras é essa, é mudar isso. Esse confronto brasileiro. Foi claro que foi ruim o Botafogo, ele podia pegar o time do Messi. Não só isso. Nem que ele pegasse um outro time. Porque da chave do Palmeiras não tinha time pior que o Palmeiras. Vou repetir, que o Botafogo, até agora, ele fez um campeonato como azarão. Né? O PSG, o que viesse era lucro. Veio o lucro. Pá, se classificou. Por mérito dele. Por mérito dele, muitos. Agora ele vai enfrentar um adversário que esse discurso não cabe mais. Sim. Porque agora é um jogo igual. É um jogo igual. E o jogo dele vai ser diferente. O tipo de jogo vai ser diferente. E lembrando que desde o famoso 4-3... O Botafogo nunca mais perdeu para o Palmeiras, já são 5 jogos sem perder o Palmeiras, 3 vitórias, 2 empates, tá? Então vem aí essa sequência boa e confiante do Botafogo. A gente vai pro intervalo, fala. Pode falar. Vamos lá, 12:11, hora da gente começar a falar dos clubes do Rio de Janeiro. É amanhã também. Amanhã tem Família em Movimento no Jockey Clube. Amanhã também tem Fogão. 1h, enfrentando o Palmeiras pelas oitavas do Mundial. Fala, Rodrigo Brandão. É isso, Zé, tá chegando a hora. Faltam um pouco mais de 24 horas para a primeira partida das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E logo um clássico brasileiro. Botafogo e Palmeiras se enfrentam na Filadélfia em busca dessa vaga às quartas de final da competição. Este que será o maior duelo entre ambos
nas suas histórias. Lembrando que o retrospecto recente é favorável ao Botafogo. O time não perde desde 2023, aquela fatídica partida no estádio Newton Santos, que o torcedor não gosta nem de lembrar, 4-3 pro Palmeiras de virada. De lá pra cá foram 5 jogos com 3 vitórias do Botafogo e 2 empates, com Igor Jesus e Savarino sendo os destaques, marcando 2 gols cada um ao longo desses 5 jogos. Falando do time, o técnico Renato Paiva encerrou a preparação para esse duelo e já tem a equipe em mente. No entanto, claro, a imprensa ainda fica com a dúvida e só vai tirar essa dúvida uma hora antes da bola rolar. Quem será o substituto do Gregori? Eu tô apostando que ele mantenha o esquema com 3 volantes, colocando ou Danilo Barbosa ou Newton. E o retrospecto dos 3 primeiros jogos da fase de grupos dizem o seguinte: no jogo de estreia contra o Seattle Sounders, ele escalou o Danilo Barbosa entrando no segundo tempo. E nos 2 jogos seguintes, contra PSG e Atlético de Madrid, o Newton foi o escolhido para entrar na segunda etapa. A tendência é que o jovem Newton fique com a vaga do Gregori. E aí, o provável Botafogo deve ter John no gol, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles, Newton, Marlon Freitas e Alan, Arthur, Savarino e Igor Jesus. Quem avançar às quartas de final vai embolsar 72 milhões de reais. É quase a premiação pelo título da Copa do Brasil, que é de 77 milhões. Um outro detalhe que vale a pena ser mencionado é que o vencedor desse confronto pode ser o único representante do Brasil nas quartas de final, na hipótese de Fluminense e Flamengo não passarem pelos seus confrontos. Ou seja, ou Palmeiras ou Botafogo estará entre os 8 melhores times do mundo ao término das oitavas de final. A expectativa é grande, o torcedor vem se mobilizando e contando os segundos para esse confronto. Amanhã, portanto, 13h, a bola rola, transmissão ao vivo pela Transamérica para todo o Brasil, Botafogo e Palmeiras. Lembrando que mais tarde, no Papo de Craque 2, teremos o pau a pau. O torcedor não pode perder. Valeu, Azevedo? Valeu, tá certo. Obrigado, Rodrigo Brandão. E aí, Gabriel, gostou da escolha do Newton para substituir o Gregori no jogo? Não seria a minha escolha, mas eu sempre brinco aqui, né? O que a gente acha acaba sendo um pouco relevante, a gente tem que comentar aquilo que o treinador vai fazer dentro de campo. E me parece que faz certo sentido, porque o Renato Paiva encaixou um excelente nível de atuação contra a PSG e contra o Atlético de Madrid, que são adversários fortíssimos, mais fortes do que o Palmeiras. E aí ele vai manter basicamente a mesma estratégia se realmente for a escolha pelo Newton. O Gregori, infelizmente, fica suspenso. Eu vinha levantando a possibilidade do Cuiabano entrar na ponta esquerda, mas me parece que pela lesão do Cuiabano também antes do Mundial e pelo fato do Alex Telles não ter condição de atuar 90 minutos, o Alex Telles quase nunca completa a partida. Parece que o Renato Paiva tem sempre guardado o Cuiabano para dar esse desafogo no Telles durante o segundo tempo. Com 3 volantes, ele protege um pouco mais a área. O Palmeiras tem jogado, esse é um ponto importante, tá, gente? O Palmeiras tem jogado com o Flaco Lopes. O Flaco ganhou a posição do Vitor Roque durante a Copa do Mundo de Clubes. E o Flaco Lopes é um centroavante grandalhão, é um jogador que gosta dessa bola cruzada na área. O Palmeiras é um time que não faz cerimônia, se o jogo fica um pouco mais enroscado e a bola no Estevão ou é cruzamento na área. Você ganhar o Newton te dá um pouco mais de estatura, o Newton é grandalhão também, é um jogador que pode ajudar nesse sentido. E vai de encontro àquilo que a gente vem projetando sobre o confronto. Botafogo e Palmeiras se conhecem muito bem, Botafogo e Palmeiras conhecem as armas uns dos outros, então o que esperar desse jogo? Um jogo mais amarrado, um jogo mais pegado. Me parece que o Renato Paiva vai, seguindo essa estratégia que o Brandão falou, vai se preocupar em povoar a sua grande área, em povoar o seu campo de defesa para tentar espetar uma bola contra o Palmeiras. Isso quer dizer que o Palmeiras vai controlar o jogo totalmente? Não acho que vai ser um Palmeiras adiantando tanto suas linhas. Eu acho que o Palmeiras vai jogar com uma certa dose de cautela. É até o perfil do Abel. O Abel Ferreira não é o cara que expõe a equipe dele a riscos desnecessários. Ele faz um jogo muito bem calculado entre as fases ofensiva e defensiva. Então eu imagino que vai ser um jogo bem equilibrado. O Botafogo também parece que vai optar por uma formação, digamos assim, mais defensiva, tendo boas opções pro segundo tempo, né? Se ele entra com o Newton, ele guarda o Cuiabano pro segundo tempo, o Montoro, o Santi Rodrigues tem entrado. Não podemos esquecer do Arthur Cabral, que tá aí à disposição, se você precisar de mais um centroavante para meter gol no segundo tempo, o Joaquim Corrêa, que foi contratado, enfim. O Botafogo vai ter opções interessantes no banco de reservas. Um abraço aí, o Louco André tá aqui, olha. Não me chamo Bruno nem Cantarelli, mas só saio dos Estados Unidos com a taça embaixo do braço. Um abraço aí, Louco André. O Obadias tá aqui, graças a Deus, o City foi pro outro lado. O José Antônio tá aqui, não tem jeito, a imprensa brasileira toda baba-ovo do futebol da Europa, não valoriza os nossos clubes. Verdade, né, cara, que chato. 995-57-1013, vai. Boa tarde, galera da Transamérica, boa tarde, Bruno Azevedo, aqui Boa. é o capitão de Del Castilho, que vos fala é o seguinte, o papo é achismo, então vamos lá. Eu acho que o Botafogo passa, eu acho que com certeza o Bayern passa, e eu acho com certeza que o Inter passa. Conclusão,
aquele voo fretado entre Palmeiras, Fluminense e Flamengo vai acontecer novamente, ok? Bom mesmo é Café Capital. Valeu, meu querido, obrigado. Um abraço, tá participando. Lembrando o resultado da promoção no final do Papo 2, tá bom? Ricardo Bastos, Botafogo passando, vai encher o bolso de dinheiro. Cara, que premiação maravilhosa, hein? 75 milhões, hein, Gabriel? Nesse momento, no acumulado, o Flamengo tá com um pouquinho mais do que os outros times brasileiros, porque o Flamengo teve uma campanha melhor. E na fase de grupos tem aquele pagamento por resultado. O Flamengo tá acumulando cerca de 150 milhões de reais já. E temos aí Botafogo, Palmeiras e Fluminense com 148 milhões mais ou menos. Cara, é uma grana já. E quem avançar vai se dar muito bem. É o que eu venho falando, né? É óbvio que todo mundo joga pra vencer a partida e tentar ser campeão, independente da dificuldade do torneio. Mas se não der pra ser campeão, tem um baita prêmio de consolação. Que isso, hein? Que é essa engordada que você dá no caixa. O Thiago Roman, Newton não faz um bom jogo. Newton não fez um jogo como titular no primeiro semestre. Não inventa, vamos de Cuiabano, tá dizendo o Thiago. O Newton entrou muito bem nas últimas 2 partidas e isso conta, né? A gente precisa considerar o tiro curto que é a Copa do Mundo de Clubes. O Newton entrou bem nesses 2 jogos, gente. Ele se fortaleceu, ele provavelmente ganhou espaço na concorrência por conta disso. Já o Cuiabano, eu não acho que entrou tão bem, por exemplo, contra o Atlético de Madrid, né? Ele dá muito espaço no lance do gol do Griezmann, ele foi superado num outro lance perigoso do Atlético de Madrid, não me lembro qual jogador que efetuou o drible pra cima do Cuiabano. Eu gosto do Cuiabano, seria até minha opção pra começar jogando, né, se eu fosse o técnico, mas consigo entender o Renato Paiva optar pelo Newton. Vamos lá, 99557-103, vai. Quando que o torcedor botafoguense iria imaginar o Botafogo disputando esse campeonato mundial de clubes da FIFA contra PSG, Chelsea, Manchester City e com chance de ser campeão? Queriam criticar o John Textor. O Textor é bom? Meu nome é Roberto. Bom mesmo é Café Capital. Valeu, irmão. Obrigado aí pela participação. A rapaziada tá aqui com a gente no chat do YouTube. O Luciano Augusto, né? Gabriel, sigo você, discordo dele no bom sentido. Mas no início eles não estavam muito interessados. Mas depois das nossas vitórias, eles viraram a chave. Tá dizendo sobre os europeus. Fala, Luciano, obrigado pela moral com o meu trabalho. Então, irmão, eu acho que eles estão motivados. Eu entendo, veja bem. Eu entendo que eles ainda não tratem a Copa do Mundo de Clubes com o mesmo peso que eles tratam a Champions League. Verdade. Isso é até natural. Primeiro porque é um torneio novo, né? É uma novidade. Vai ganhar casca com o passar do tempo. Até com essa primeira edição avançando, com os confrontos entre europeus, inclusive, isso vai valorizar a competição. Então eu entendo, é natural. Assim como a gente valoriza muito o nosso produto aqui. Pô, vocês não querem ganhar Libertadores? Se você ganhar a Copa do Mundo de Clubes, você dispensa a Libertadores no fim do ano? Claro que não, vai querer ganhar também. Eu entendo ainda que eles não tratem com o mesmo peso. Mas motivados eles estão. É só observar os jogos das competições e perceber que tá todo mundo muito elétrico dentro de campo, todo mundo lamentando as derrotas, comemorando as vitórias. Verdade. O Porto voltou para Portugal, não sei se vocês viram as imagens. Torcida protestando pela má campanha, pelo desempenho ruim apresentado, então a cobrança existe sim. O Marcelo Vidal tá por aqui. O que o City ganhou na temporada 24/25? Ganhou o último título, foi em 23, se eu não me engano, né? Assim, eu peço que a galera tome muito cuidado com esse tipo de análise, porque assim, imagina. É muito simplista, né? É muito simplista. O City ele tem um baita elenco, tem um baita treinador. Fez uma temporada abaixo, por exemplo, da Inter de Milão, que foi a vice-campeã europeia. Mas várias coisas podem interferir nisso. Primeiro que realmente o City não jogou um grande futebol na temporada. A temporada foi marcada por um City oscilando mais do que o normal. Só que aí, gente, vou dar um exemplo da própria Copa do Mundo de Clubes. Imagina que o Botafogo, nesse chaveamento mais light, entre aspas, não vou dizer que é fácil, mas um pouco mais tranquilo que o outro chaveamento. Imagina que o Botafogo vai ali, elimina o Palmeiras, pega o Benfica, o Chelsea, consegue chegar na semifinal e é eliminado pelo Manchester City, né? Que é um time gigante. Aí do outro lado da chave, o Flamengo perde pro Bayern nas oitavas. Isso significa que o Botafogo é melhor do que o Flamengo? Não, você tem que levar em consideração os contextos, aquilo que aconteceu na competição. E isso aconteceu com o City, com muitos outros clubes ao longo da temporada. Né? De repente, no chaveamento da Champions, pegou um adversário mais complicado, né? Teve um dia ruim, ficou pelo caminho, a Inter de Milão encaixou um pouco mais, chegou na final. Isso significa que a Inter de Milão é melhor do que o City? Não. Senão seria muito fácil, né? A gente só pegava as competições, né? Ranqueava, esse aqui é o melhor, esse é o segundo melhor, esse é o terceiro melhor. Eu acho que o PSG consegue agregar as duas coisas. O resultado com o desempenho. Nessa temporada eu consigo dizer que o PSG é o que joga o melhor futebol e é também o time que faturou o torneio mais valioso do mundo, que é a Champions League. Agora, eu tomaria cuidado com essa comparação, senão a gente descarta time forte com muita facilidade. Daí eu ouvi de um amigo meu tricolor, né? Um abraço, Marquinho, não tem problema nenhum falar o nome dele. Bruno, olha só, a gente vai enfrentar o time que perdeu de 5 pro PSG. Eu falei, cara, não para com isso.
Esse time que perdeu de 5 o PSG eliminou o Barcelona, badalado, do Lamine Yamal, por exemplo. Não é dessa maneira, gente. Assim, muita calma. Eu sei, eu entendo. E ninguém tá dizendo aqui que os confrontos são impossíveis, gente. É óbvio que tem jogo, é jogo único. Verdade. Vai pra dentro, encara, com personalidade, com responsabilidade também. Mas eu não consigo fazer essa ligação direta. Ah, não, esse time aqui é melhor do que esse, só porque esse tá na frente do outro em tal competição. O especialista em portas de trás. Azevedo, seria sonhar muito pensar em uma final brasileira? Seria, cara. Aí eu acho que seria. Dependeríamos de um Flamengo varrendo a chave dele, porque só tem o Flamengo de brasileiro daquele lado da chave. Aí na outra chave até tem bastante brasileiro. Você vai ter 2, né? Porque já vai rodar. Dança amanhã, né? Seria épico, monumental, colossal, mas não acredito. Não, também não acredito. Botafogo e Flamengo na final seria uma coisa épica pro futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Seria maravilhoso. Quer saber minha torcida? Uma semifinal, Botafogo e Fluminense, né? Já que eles não podem se enfrentar na final. Obrigatoriamente uma semifinal entre Botafogo e Fluminense, na outra semifinal, sei lá, Flamengo e Real Madrid. Aí na final o Botafogo ou Fluminense contra o Flamengo. O Felipe Leite, nós sabemos que os europeus são franco favoritos, mas se o Fogão conseguir chegar na final e ganhar, vai quebrar a cara de muita gente, capaz ainda de arrumarem desculpas pra diminuírem o feito. Duvido. Se o Fogão consegue um título desse, irmão. Quero também, cara. Acho que o feito conquistado, assim, por todos, tá? É porque o Botafogo ganhou o PSG e isso, obviamente, salta aos olhos, né? Tentar diminuir feitos como a vitória do Botafogo contra o PSG, o baile que o Flamengo deu no Chelsea, a grande atuação do Fluminense contra o Dortmund, é uma tremenda de uma bobagem. Vocês têm que filtrar melhor também aquilo que vocês consomem aí, né? Porque o que não falta é gente querendo ganhar audiência, ganhar clique, ganhar visualização, com esse tipo de raciocínio que é só pra provocar o torcedor. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Antes de sair do vídeo, dá aquela moral curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Porque ativando o sininho, você recebe avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal e é toda hora, não tem horário certo. Qualquer hora pode pingar um vídeo novo aqui com muita notícia do Fogão, tá? Ó, temos aqui no nosso Live Pix, temos o Pix do canal, se inscreva no canal, vire membro também, ajude de todas as formas possíveis. É um trabalho desgastante, complicado, dá trabalho demais, mas é pra vocês. É pra ter um canal completo, tão sobre Fogão pra vocês. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!